Olá, muito boa tarde. Ops, deixa eu arrumar aqui o fone. Muito boa tarde, começando mais uma live nos nossos encontros das quartas-feiras, né, que não falham, que eu estou sempre aqui com vocês, trazendo esses temas que tenho a ideia de apoiar cada vez mais aí o teu caminho como profissional da área do desenvolvimento humano, como profissional da área da saúde emocional ou saúde mental, né, trazendo o que de potente dessas abordagens, como a focalização, como a experiência somática, como a respiração consciente, podem alavancar ainda mais os teus processos e, consequentemente, tornar a tua carreira ainda mais frutífera, ainda mais simples, ainda mais eficiente e automaticamente mais próspera, né? Então, o tema de hoje, já respondendo aqui pelo Instagram, para o Lucas, o tema de hoje é: a dor do seu cliente é seu maior aliado, e eu vou te contar o porquê. Esse é o nosso tema de hoje. A gente vai explorar os caminhos de como recepcionar a queixa do cliente, né? Como é que a gente recebe e, ao mesmo tempo, além de receber, a gente dá a mão, a gente se alia, a gente se permite ser guiado para aquela queixa nos contar o que está de fato acontecendo dentro daquele organismo. É isso que a gente vai falar hoje. Então, dando boa tarde aqui primeiro para o pessoal do Insta, boa tarde para a Fabi Santos, que está sempre presente aqui, o Edi Porto, a Débora, a Ana Bia, Simone, Lucas, Tonilda, Josélia, Andresa, Sandro. Então, boa tarde para vocês que já estão aí conectados, presentes no nosso encontro de hoje. Boa tarde para o pessoal aqui do Face também. Deixa eu dar uma boa tarde aqui também nos comentários. Lembrando o pessoal do Face, dar uma boa tarde aqui para eu ver quem está aí. Não fique se escondendo. Quero saber quem está aí no Face. Vamos falar com o pessoal do Face. A Nilce está entrando agora, fazendo esse aquecimentozinho aqui de recepção, já que a gente vai falar de recepcionar, né? Como recepcionar. Vamos recepcionar aqui também as pessoas nessa tarde fria, né? Tá frio aí para vocês? Aqui tá frio. Tem gente sempre vindo do Brasil todo, né? O Brasil é tão grande, cada lugar é um jeito. Mas bora lá. A gente já tá aí com 5 minutinhos. Vamos direto ao ponto. Quando uma pessoa tem uma queixa, tem uma dor, tem uma questão emocional, né? O mais comum e o mais natural e intuitivo é que essa pessoa chegue no seu atendimento, ou você mesmo também passe por isso, né, nos seus próprios processos, com a ideia de: eu estou vindo aqui para eliminar, né, mudar, tirar de mim essa dor, né? Então, a pessoa que chega no consultório, ela tem uma queixa que, na perspectiva dela, na visão dela, ela precisa deixar de sentir o que ela está sentindo, ou deixar de pensar o que ela está pensando, para que aquilo que ela enxerga como problema de vida se resolva. Geralmente, esse é o mindset, essa é a forma que a pessoa traz a queixa. Muito bem. Então, quando a pessoa chega, ela diz assim: eu vou pegar um exemplo de um atendimento que eu tive. A pessoa fala: hoje eu queria olhar para uma preocupação constante que eu tenho em relação à minha saúde. É como se beirasse aquela... Não chega a ser uma hipocondria, mas é algo assim: qualquer coisa que eu tenho, seja uma gripe, seja uma dor, seja o que for, eu já entro em pensamentos obsessivos e ansiedade, e eu gostaria de olhar para isso. Por que que eu fico desse jeito, né? Por que que eu não consigo olhar para as coisas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma? Então a gente surgiu
a gente partiu desse lugar. A queixa era essa. Eu quero lidar com isso que vive preocupado em relação à minha saúde e não me deixa em paz. Ok. Então, em vez da gente, quando a gente escolhe, então, seguir pela via da focalização, em vez da gente tentar fazer perguntas e tentar compreender de uma maneira interpretativa apenas aquilo que a pessoa está trazendo, a primeira coisa que a gente faz é, ok, eu estou ouvindo você dizer que algo em você está constantemente preocupado com a sua saúde. Isso em você se sente constantemente preocupado com a sua saúde. Talvez a gente possa, então, olhar e abrir um pouquinho de espaço para isso em você que se sente assim. Né? Com a intenção de conhecer isso em você que se sente assim. Então, a primeira recepção que a gente faz para a queixa, né, a primeira fala que a gente dá para aquela queixa é: isso que você está trazendo é bem-vindo. Mas não adianta a gente dar boas-vindas para aquela dor, para que a gente possa conhecer o que de fato está acontecendo naquele organismo, para que a gente possa ser informado através do que está doendo, o que de fato está acontecendo com aquela pessoa, lá no mundo interno dela, sem a gente primeiro manejar um pouquinho para criar um espaço entre a pessoa e aquilo que ela está vivendo. Então ela fala, eu vivo preocupada. Ela está então nessa fala nos informando que ela está fusionada com a emoção, com a sensação preocupação. Então o primeiro movimento que a gente vai fazer é buscar criar esse espaço de, ok, isso em você, algo em você vive preocupado. E nós, eu e você, vamos passar um tempo aqui para que a gente possa conhecer um pouquinho mais isso em você que vive preocupado. Então, essa é a primeira coisa, é oferecer esse tipo de tranquilidade de tirar a pessoa do fusionamento com a queixa para um espaço de percepção em relação à queixa. Esse é o movimento 0. E aí, então, a gente vai querer ouvir um pouquinho como é a vivência disso nessa pessoa que tem aquela sensação, aquele sentimento, aquela dor, que é o que a gente estava falando hoje, né? Esse caso específico, né? A pessoa trouxe isso, e aí a gente fez essa recepção, e a pessoa começou a oferecer, né, os convites para poder ouvir aquilo na pessoa que sente a dor, que sentia a preocupação, e aquilo deixou ela saber que vivia preocupado porque tinha muito medo que ela adoecesse, porque isso significava ela não trabalhar. E essa pessoa é profissional liberal, assim como nós, né? Profissionais terapeutas, psicólogos, coaches, a gente, na maior parte das vezes, somos profissionais liberais, então se a gente não está em atividade, a gente não tem remuneração. Então, isso nela já mudou um pouco o foco, deixou mais claro que a preocupação com a doença, na verdade, era uma preocupação em relação aos ganhos financeiros, porque ficar doente significaria não trabalhar, e não trabalhar para um profissional liberal significa não ter remuneração. E aí, então, ela pôde perceber que aquilo nela, assim, a preocupação ainda mais profunda que aquilo vivia, era uma preocupação em relação aos ganhos financeiros, em relação a se sustentar. Então, a grande preocupação estava em relação ao se sustentar. E à medida que essa palavra vinha, começaram a vir mais espaço, mais memórias, e começou a perceber que, de fato, aquilo nela vivia um grande medo. Aquilo nela sentia um grande medo de que ela não tivesse quem a sustentasse, ou se ela não tivesse como se sustentar. E à medida que ela foi ficando em contato com esse medo, nesse lugar desidentificado, aquilo revelou memórias dela muito novinha, num período ainda intrauterino, aonde ela sentiu muito medo da relação com a mãe e tinha aí um histórico de tentativa de aborto. Então, olha só aonde essa pessoa pôde chegar em compreensão, em insight, em autoconhecimento,
da vivência daquilo dentro dela, que começou com uma queixa de eu vivo preocupada se eu ficar doente, e o núcleo e o core daquela queixa, na verdade, estava conectado com um trauma de intrauterino, né? Se a gente olhar aí para a psicologia pré-perinatal, como a vivência intrauterina de tentativa de aborto, né? E lembrando que como que a gente define trauma, né? Como é que a gente define traumatização? A traumatização, ela não se refere ao evento em si. Não quer dizer que toda pessoa que passou por uma experiência intrauterina, que teve tentativa de aborto, vai ter traumatização. Isso vai depender de como esse organismo absorveu a experiência, como foi codificado, como foi vivenciado nessa pessoa, né? Como é que foi alquimizado. Porém, é uma potência muito grande de traumatização, por quê? O trauma, ele se refere a eventos que aconteceram ou precoce demais, ou de maneira intensa demais, ou de maneira rápida demais e em isolamento, de maneira que o sistema nervoso, a fisiologia ou a significação não foi possível de ser completada pelo organismo, gerando uma paralisia ou uma parada do fluxo vital ou da habilidade de seguir adiante da maneira natural. Da mesma maneira que um rio segue pela correnteza até encontrar o mar, se algo interrompe o fluxo, ele vai seguir de maneira parcial. E aí, é nesse ponto de stoppage, né? O Eugene Gendlin, que criou a focalização, fala do ponto de parada. O Peter Levine, da experiência somática, fala do não completar a descarga, ou não liberar a carga gerada pelo evento, né? O Jung também vai falar de paralisia ou fixação. Ou seja, todos esses termos, paralisia, fixação, stoppage, eles nos falam dessa interrupção do fluxo vital, da continuidade esperada da vida, certo? Então, nesse caso dessa memória, a gente tem uma história, né, uma vivência que aconteceu precoce demais. Ou seja, quando a gente está em formação, é como se tiver uma árvore começando a nascer, ela acabou de sair da terra, ela é pequenininha e ela sofreu uma pancada, a chance dela seguir adiante é menor do que se ela sofrer a mesma pancada quando ela já está grande com o tronco parrudo, né? Formado. Então, experiências precoces demais, a gente pode entender também essa simbologia. Quanto mais precoce, mais sensível, mais vulnerável, maior predisposição a stoppages, a fixações, a traumatização, né? Que o Jung vai falar, né, de regressão e progressão e regressão da energia psíquica, né, que dependendo do nível da desordem ou do nível da... Estou esquecendo a palavra ordem, não é etinomia. Bom, é uma palavra que refere à desordem. É etinomia? Bom, dependendo do nível da desorganização gerada, sem uma força externa, aquilo não volta a se organizar. Ai, gente, tá quase aqui a palavra. Tropia. Ai, nossa, deu branco da palavra. Bom, que se refere, o organismo ele tá fazendo o seu fluxo natural de crescimento, ele está seguindo o fluxo natural de próximos passos que ele sabe que ele tem que dar de formação. De repente veio uma pancada ou veio um evento que é intenso demais, né, desolante demais, que faz com que esse organismo crie caminhos alternativos para seguir adiante, e sem uma força externa, isso não tem a possibilidade de uma reorganização. Então, seja pela visão do Eugene Gendlin, seja pela visão do Peter Levine, seja pelo próprio Jung, a gente está falando de um lugar onde não foi possível se completar um movimento, né? E aí, voltando para essa história desse atendimento, ao entrar em contato com esse medo, né, era um medo muito intenso, trazia tremores no corpo, né, trazia uma vivência significativa, trazia lágrimas, trazia tristeza, e a gente pôde fazer companhia, acolher, dar espaço para toda essa vivência. Ela pôde ouvir daquela pequenininha, né, a gente vai simbolizar e metaforizar essas vivências, né,
na live de segunda-feira, eu trouxe, né, como ouvir os símbolos e as metáforas no atendimento, que são tão importantes, que é a linguagem, né, do nosso mundo interno. E aí aquilo nela, aquela pequenininha nela pôde dizer que ela queria apenas ser aceita. E aí a gente pôde estar com aquilo que tinha uma qualidade específica de aceitação necessária que precisava se completar. Esse era o movimento interrompido, a não aceitação, né? Vivenciada pelo trauma da tentativa de aborto. Quando esse movimento se completa, o organismo todo se reorganiza, né? De uma maneira sistêmica. Então, é diferente em termos de caminhos de visão terapêutica, se a gente pegar e falar, uma vez que eu sei, ela traz o histórico, eu sei que a minha mãe fez uma tentativa de aborto. E a gente tentar abordar de uma maneira direta esse tema, ou dizer, então vamos lá falar com você pequena, você bebê, e criar um cenário, né, que pode ter vários caminhos para isso, para falar, isso é um caminho, né, isso é um tipo de processo, mas ele não vai chegar na vivência daquilo na íntegra, né, ele não vai alcançar a perspectiva de quem viveu a dor na íntegra, que é a sensação sentida, né, lembrando lá atrás, ou lembrando um pouquinho, para quem já me segue quando eu falo bastante da focalização, que o Gene Gendlin trouxe através da pesquisa dele, né? Ele pesquisou o que torna um processo psicoterapêutico bem-sucedido versus um processo psicoterapêutico mal-sucedido, no sentido que não aconteceu a mudança que a pessoa buscava. Foi identificar o contato com a sensação sentida, com o corpo, né? Sempre a integração corpo-mente, né? No que é uma integralidade, né? O próprio Jung fala que é apenas de maneira artificial que a gente fala das duas coisas de maneira separada. Então, a gente está buscando a vivência na percepção sentida, né? Então, quando a gente seguiu a trilha, a gente deu a mão, ou seja, a gente se aliou àquilo que era a queixa, que dizia, eu vivo preocupado se você ficar doente, e a gente não questionou essa crença, mas a gente foi seguindo os rastros do que ela deixava, a gente encontrou um core significativo, né? Uma dor significativa, que pôde viver um processo de completude, né? E a gente pôde contatar a qualidade de aceitação que aquilo nela necessitava. E não a gente oferecer a partir de uma informação up-down, né? De cima para baixo, ou de uma ideia sobre o que é sentido. Bom, eu imagino que alguém que sofreu uma tentativa de aborto na vida intrauterina tem tal reação. Isso é uma ideia que pode chegar muito perto do que é a vivência, mas ainda assim, se a gente seguir a trilha e poder ouvir a partir da vivência que está no corpo, está registrada, né, no corpo, que vivenciou isso, porque vida intrauterina a gente está falando de linguagem pré-verbal, ou seja, pré-memória declarativa, né, onde a memória declarativa não está presente, ela ainda não existe, a gente está falando do reino das sensações, a gente está falando do reino das vivências sentidas. E para chegar no reino das vivências sentidas, a gente precisa seguir as pistas que estão presentes na fala do nosso cliente, pelos símbolos, pelas metáforas, pelas sensações e pelas emoções, né? Porque tudo isso já está presente nas fases pré-verbais. Antes do neném falar, ele já sente, né? Ele sente falta da mãe. Quem nunca ouviu falar da angústia da separação? Mesmo antes de falar, não é isso? Então, a nossa vivência, ela é maior do que a nossa capacidade de memórias declarativas. E por isso, ao se aliar a essas vivências que são muitas vezes doloridas, que vêm com uma queixa, percebe? Ela não veio trabalhar isso na fala dela, né? Não existia a falar, vim aqui para olhar para essa questão. Não, ela veio falando de um comportamento, uma vivência, de algo que vivia preocupado, de qualquer coisa que demonstrava sintomas, né, de alguma coisa, seja coisas mais simples como uma alergia, até coisas mais
complexas, o nível de ativação, de preocupação, de ansiedade era muito grande. E olha o tesouro que nós encontramos e pudemos trabalhar. Porque aí quando a gente ficou com aquilo, com essa qualidade de aceitação que aquilo nela precisava, aquilo nela foi se transformando num anseio de simplesmente confiar. Confiar em algo maior, confiar na vida, confiar. E no final da sessão, ela estava num senso de confiança e tranquilidade que nem eu nem ela, apenas pela vontade deliberada, seríamos capazes de gerar. Então vamos nos sentir assim, vamos criar um, um jeito de sentir confiante, de fé, tranquilo e sereno agora. A gente não consegue produzir isso de maneira deliberada, né? Nós não temos botões para apertar. Mas o organismo dela, ao receber esse suporte e apoio, ou seja, ao a gente nutrir e dar amparo para aquela semente que estava machucada, que não pôde se completar, e a gente foi lá e adubou a terra, a gente regou, a gente criou espaços, aquilo naturalmente encontrou esse caminho. Então eu vou parar agora um pouquinho para responder um pouquinho de perguntas que já chegaram aqui e a gente continua aqui nessa conversa. A Edna está me perguntando, boa tarde. Há perguntas que você faz ao cliente para que ele acesse essas memórias que você mencionou sobre sua cliente? Eu não faço perguntas diretas, eu faço convites, né? Qual que é a diferença de perguntas para convites? Se eu falar assim, então tá, pergunta para essa de você aí dentro que é preocupada, do que ela tem medo? Isso tem uma qualidade e um tom. Agora, se eu disser para ela, talvez você possa convidar isso em você, que está muito preocupado sobre a sua saúde, a te deixar saber o que ele não está querendo que aconteça. Ou seja, eu vou fazendo convites de talvez você possa perceber, talvez você possa convidar essa de você, talvez você possa convidar isso em você que se sente assim. E nesses convites a gente vai recebendo as informações, os símbolos, as metáforas, as imagens, as sensações e vai seguindo para que aquilo vá se abrindo. Então, quanto maior gentileza, quanto maior time, maior compaixão, maior escuta nesse sentido de o que será que isso aqui está querendo nos comunicar, ao invés de deixa eu ir lá para mudar isso que se sente preocupado, a gente muda a nossa intenção para vamos conhecer isso que está preocupado. E os convites geralmente funcionam melhor. Essa linguagem de convites foi desenvolvida pela Anne Weiser Cornell, que desenvolveu o desdobramento da focalização e recebeu o nome de focalização do relacionamento interior. E como ela é uma linguista, né, uma PhD em linguística, ela percebeu que quando a gente maneja a linguagem de maneira ainda mais precisa, com a intenção de nos relacionarmos com aquilo que é sentido, o nosso encontro com aquilo que é sentido traz muito mais possibilidades do que se a gente usar, não colocar essa atenção na linguagem, né? Então, por isso que não são perguntas, mas esse tipo de convite são os tipos de convite que eu utilizo e que faz com que as memórias venham naturalmente. Em nenhum momento, quando nós recepcionamos, né, eu e essa cliente, a queixa inicial da preocupação, eu tive a intenção de buscar um trauma intrauterino, eu nem tinha conhecimento, né, dessa ligação que o organismo dela sabia. Mas à medida que a gente foi recebendo peça a peça, pedaço por pedaço, relato por relato, aquilo foi realmente aflorando e vindo para a consciência de uma maneira espontânea, orgânica e natural, vivenciada no corpo, oferecendo a oportunidade de um próximo passo também orgânico e natural, vivenciado no corpo. Se eu respondi sua pergunta, Edna, me dá um ok aqui. Se precisar ficar mais claro, escreve mais um pouquinho. Eu vou dar uma checada aqui no Insta. Deixa eu ver o pessoal aqui do Insta se eu perdi alguma pergunta. Não, o Sandro, já falei. Tá calor no Piauí, a Fabi tá me deixando saber. Foi devagarzinho. Nossa, é bastante gente. Pronto.
Acho que, por enquanto, é só essa pergunta mesmo. Então, um outro exemplo que eu quero dar é nos filmes, por exemplo, do Elton John. Não sei se vocês assistiram o filme do Elton John. Legal, a Edna disse aqui que tá perfeito. Então, tá respondido. No filme do Elton John, é muito interessante assistir esse filme, quem é profissional da área vale muito a pena assistir, né, que conta a história dele. Já saiu do cinema, já está disponível aí nos streamings da vida para alugar. O Elton John, ele passou por processos que geraram traumatização, né? Ele teve uma família bastante disfuncional no sentido de não ter gerado vínculo com ele, né? O pai não o abraçava, não o tocava, sempre uma atitude distante, a mãe também envolvida lá com as próprias questões. Então é muito interessante a história do Elton John, porque ela não é um clássico no sentido de é muito mais comum a gente olhar para a traumatização de eventos impactantes e violentos, né? Quem apanhou, quem foi abandonado, literalmente, né? Quem não teve uma morte, o pai e a mãe morreu, um dos dois, enfim. Mas ele não teve isso, ele até teve o pai e a mãe presente, mas a relação era de tanto desprezo, de tanta distância. Principalmente o pai olhava para ele com tanto... Era desprezo mesmo, acho que foi isso que eu captei no olhar do ator que faz o pai dele. Que ele vai desenvolvendo uma personalidade para não entrar mais em contato com aquilo. Porque o nome de origem dele é Regis. Regis, se eu não me engano. Me perdoem se eu estiver falando errado. E aí, quando ele sempre teve talento, desde novinho, tocando piano e etc. E a avó dele ajuda ele a ganhar uma bolsa numa escola super famosa. E aí ele começa a fazer banda de apoio para alguns cantores. Aí um desses cantores que ele faz banda de apoio, ele pergunta para ele, né, como é que você faz para dar certo? Aí ele falou, você tem que se tornar, você precisa matar quem você é para se tornar quem você quer ser. É essa fala que ele ouve. E assim ele cria o Elton John, e ele assume essa nova identidade, chamada Elton John, e aí ele exila, né, sem saber que está fazendo isso, claro, estou usando aqui uma metáfora, aquele pequenininho dele e toda a vivência dele que tinha seguido até ali no passado, e ele segue como Elton John. E aí, imagino que vocês saibam, né, ele ficou muito famoso, o talento dele realmente levou ele para uma fama muito grande, muito novo, né, acho que com 27 anos ele já era bem milionário e tal, mas estava bulímico, com compulsão por sexo, por álcool, todo tipo de droga que a gente pode imaginar, bebendo muito álcool, ele teve tentativa de suicídio, ele teve, acho que 2 paradas cardíacas, ele machucou tanto a voz dele que ele teve que fazer cirurgia nas cordas vocais, pelos machucados, ou seja, ele teve muita dor pelos traumas que ele desenvolveu. E aí até que ele vai para uma clínica de recuperação. E, gente, estou contando o filme quase todo. Mas vale a pena ver mesmo assim, porque essa história é pública, né? Todo mundo tá vendo Elton John aí recuperado há 28 anos. E ele só conta aí os detalhes. Ele só conta, não, ele conta todos os detalhes dessa trajetória, até quando ele vai para a clínica. E nessa clínica ele faz um tratamento muito interessante, porque ele se reencontra com esse lugar nele. E ali você tem a oportunidade de ver o movimento interrompido, né? Que ele sempre perguntava para o pai, você não vai me abraçar? E era uma das coisas, o contato, o ser visto, né? O engajamento que é tão necessário para a nossa formação, porque nós somos seres sociais e os nossos temas, né, de feridas precoces estão ligadas à formação de vínculo, que vão nos deixar mais vulneráveis à traumatização, porque nosso sistema nervoso vai ficar menos resiliente. Aí você vê tudo isso nessa fala do Elton John, ou seja, é possível ver isso tudo, né, que a gente está batendo papo aqui, no filme do Elton John, né, de alguém que, graças a Deus, conseguiu, a Deus a ele, ao tratamento, né, se recuperar, teve ajuda de qualidade, suporte e apoio, né, não foi mais um que entrou para as estatísticas de grandes gênios que morrem aí, vítimas de abuso de substâncias e tudo mais, como a gente vê, né, o Elvis, o Michael Jackson e tantos outros, né. O Elvis a gente vê trauma também no início, né, logo no início, ele nasceu de gêmeos e
o irmãozinho morreu no parto. O Michael Jackson é público aí a história de trauma dele na infância e todas as coisas que ele desenvolveu, né, ao longo da vida. A Amy Winehouse é outro caso, a Whitney Houston é outro caso. Ou seja, os exemplos estão todos aí, e todos esses exemplos que eu trouxe, se a gente observar, a gente está falando desses movimentos interrompidos, dessas dores que essas pessoas carregam e nem imaginam, né? E às vezes a gente perde a chance de achar a trilha, aí deixando esses casos de lado, né? Não sei o que foi, que não foi possível, né, no trabalho com essas pessoas, mas apenas para contextualizar, olhar o filme da Elton John, acho que pode ser uma boa dica. A gente pode seguir as pistas do que o organismo do nosso cliente sabe, sobre o sistema interno, porque a nossa vida é sistêmica, e às vezes a gente acha que, eu sou ansioso, eu quero deixar de ser ansioso, e eu vou resolver tudo. Eu não sei a que a ansiedade está a serviço internamente. Uma peça se mexe, o todo se mexe. Sabe o efeito borboleta, né? Que uma borboleta bate as asas lá no Japão e gera um tufão não sei aonde? E quem fala de constelação sistêmica sabe disso ainda melhor do que eu sou capaz de explicar. Ou seja, um sistema, ele sempre é uma interação de afetação, né? De afetar e ser afetado. Então, a gente, quando segue as pistas que são parciais, mas dentro de um trabalho que é sistêmico, onde o próprio organismo vai encontrar as resoluções através dos manejos, suporte e apoios adequados para gerar, a gente está fazendo aí grandes viradas, como o Elton John fez, né, nesse trabalho que ele pôde encontrar o ponto de parada, como essa cliente fez, que pôde encontrar a dor do medo, do impacto, do pânico da tentativa de aborto que ela vivenciou na vida intrauterina e que simplesmente chegou com uma queixa de preocupação com a saúde, né? Então, acho que isso são boas dicas para a nossa live de hoje. Vamos fazer amizade com o que dói, vamos seguir as pistas do que dói, vamos acolher o que está exilado em nós e nos nossos clientes, porque eles precisam da nossa companhia, do nosso contato, da nossa amizade, da nossa compaixão em nós mesmos, e os clientes precisam fazer os mesmos em relação ao mundo interno deles, para que grandes transformações possam acontecer. Tá bom? Então, pessoal do Face, lembrando, a comunidade Focalização e Alquimia está disponível no Facebook. Digita aí Focalização e Alquimia se você ainda não faz parte. A partir da próxima segunda, eu libero aulas e materiais exclusivos para a comunidade Focalização e Alquimia Interior, dedicada para os profissionais da área do desenvolvimento humano, profissionais da área da saúde emocional, saúde mental, para que a gente possa aprofundar ainda mais a conversa, né? E realmente ter caminhos de manejo mais eficientes, mais completos. Para nós mesmos, nós precisamos de autocuidado e levar isso para os nossos atendimentos, prosperando cada vez mais nossas carreiras dentro dessa área. Eu fico muito triste quando eu vejo profissionais dessa área desistindo, porque não estão conseguindo, né, dar o seu próximo passo. Isso se conecta também diretamente com o nosso relacionamento interno, tá bom? Então digita lá, pessoal do Insta vai no Face, digita Focalização e Alquimia Interior, pessoal do Face é só colocar na busca Focalização e Alquimia Interior e clicar lá para ser aprovado, respondendo as 3 perguntas para entrar no grupo, combinado? Um grande beijo, segunda-feira está liberado, e na quarta-feira eu falo com vocês diretamente das montanhas. Estarei lá com um grupo de respiração consciente e vou contar um pouquinho para vocês como é que está a formação, como é que está esse grupo de respiração consciente. Na semana passada eu trouxe o Calice Chassel como meu convidado, a gente bateu um super papo sobre o manejo terapêutico através do corpo e da respiração. E amanhã, na quarta-feira que vem, eu estarei lá e de lá, diretamente, eu vou fazer a live contando mais para vocês sobre a respiração consciente no processo terapêutico. Grande beijo, até semana que vem. Entra lá no grupo.